Lutz e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de cultura e desenvolvimento. Este vídeo ele integra o módulo Cultura, Diversidade e Desenvolvimento e a gente vai aprofundar um pouquinho mais alguns conceitos e reflexões trabalhadas na primeira unidade desse módulo. Agora, eu acho que é importante a gente recuperar o que a gente já trabalhou até aqui. A gente falou da cultura como direito humano, da importância da diversidade cultural e de como é que as políticas culturais elas podem contribuir para preservar e fomentar a diversidade cultural. Agora, é importante a gente pensar a relação que a cultura tem com o desenvolvimento, como é que se dá essa relação, e aprofundar um pouco mais os conteúdos da unidade deste módulo. As questões que orientam e que embasam a reflexão deste vídeo sobre cultura e desenvolvimento afinal, qual é o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento que a gente está falando? E quais as relações existentes entre diversidade cultural e desenvolvimento? Quando a gente fala que o Plano Municipal de Cultura tem como finalidade promover o desenvolvimento cultural, o que a gente está falando? Como é que a gente pode, de fato, promover o desenvolvimento cultural? O que é desenvolvimento cultural? O desenvolvimento aqui não é concebido apenas com o crescimento econômico. O crescimento econômico ele é importante, mas ele é parte do desenvolvimento. O desenvolvimento também prevê a ampliação das liberdades e das oportunidades de escolha dos indivíduos, dos sujeitos, dos cidadãos na sua vida em sociedade. A possibilidade de escolher como é que eles querem trabalhar, como é que eles querem se organizar, quais são os meios que eles vão ter para produzir, para criar cultura. Justamente por isso que é importante pensar, quando a gente trabalha as políticas culturais, como é que são construídas as condições de igualdade e de oportunidade no fomento público a projetos culturais que são comunitários, que são produzidos muitas vezes por grupos locais, territoriais, que trabalham com uma base territorial da cultura muito forte. Como é que a gente trabalha a perspectiva do desenvolvimento contemplando também esses grupos e partindo da prática que eles realizam. Nessa segunda parte do vídeo, é importante a gente pensar como é que essa concepção de desenvolvimento dialoga com as políticas culturais. E isso é uma trajetória que vem sendo tecida mundialmente nas conferências da Unesco, nos encontros internacionais, com diferentes grupos, diferentes atores, gestores públicos, artistas, sociedade civil, há mais de 50 anos. Na década de 80 é quando teve início a concepção de política cultural baseada e voltada à promoção da diversidade cultural, ao fomento e à promoção da diversidade cultural. Já na década de 90 é quando a gente pode pensar que, além de sustentável, o desenvolvimento também passou a ser visto como um desenvolvimento cultural. Ou seja, a cultura ela deixou de ser apenas um meio de promoção do desenvolvimento, mas ela se tornou a finalidade própria do desenvolvimento, aquilo que a gente quer alcançar. Nesse sentido, vale a gente utilizar uma concepção de Celso Furtado que orienta muito essa visão. Ele dizia que uma política de desenvolvimento deve ser posta a serviço do processo de enriquecimento cultural. E a enriquecimento cultural a gente tem que pensar numa perspectiva ampla, da sociedade como um todo, abarcando a diversidade cultural, os diversos povos e comunidades tradicionais, as diferentes formas de fazer e de produzir cultura. As políticas culturais, então, na década de 90, passaram a ser concebidas como estratégias para a promoção desse desenvolvimento e desse desenvolvimento cultural. Já nos anos 2000, é importante a gente trazer a perspectiva da equidade, da distribuição dos benefícios do desenvolvimento. Como é que a gente consegue promover igualdade de oportunidades quando a gente fala de desenvolvimento e de desenvolvimento cultural? Para tanto, a questão da participação social se tornou cada vez mais forte e cada vez mais fundamental. Não tem como a gente prever uma política pública de cultura, uma política de promoção à diversidade cultural e uma política de promoção ao desenvolvimento cultural sem pensar mecanismos de participação social. E é nos anos 2000 também que o desenvolvimento endógeno, a perspectiva territorial, local do desenvolvimento, passou a também ser considerada com mais força. Quando a gente reconhece a necessidade de proteger alguns abusos que existem diante da assimetria do acesso à cultura, da promoção à cultura. A gente não vive hoje, mesmo nessa sociedade globalizada, no mundo das redes, uma equidade ainda. Isso ainda é algo a ser conquistado.
Na verdade, a gente vive uma assimetria de acesso a recursos, de acesso à cultura. Então, como é que quando a gente fala de desenvolvimento cultural, a gente também está querendo promover justamente essa equidade, garantir essa simetria nesse acesso à cultura? E finalmente, né, em 2012, na Rio+20, que ocorreu no Brasil, a gente teve o reconhecimento da cultura como um quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Mais uma ação no sentido de aproximar a cultura do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente só consegue ter um desenvolvimento sustentável pensando a partir de uma perspectiva local, territorial, contemplando a diversidade cultural dos povos dessa localidade, as formas que eles têm de produzir e de fazer cultura, garantindo uma equidade de acesso à cultura e aos meios para produzir a cultura por parte dessa diversidade de grupos e também pensando numa perspectiva de médio e longo prazo, de sustentabilidade, de preservação e promoção dessas diferentes formas de fazer cultura ao longo do tempo. Então, a perspectiva do desenvolvimento sustentável, ela parte muito de uma concepção de que no presente a gente tem que criar os meios e as condições necessárias para que no futuro a população também possa viver como a gente vive hoje, usufruindo dos recursos que a gente vive hoje, dos bens naturais e dos bens culturais que a gente vive hoje. Então, como é que hoje a gente pode pensar essa sociedade no futuro e promover essa sustentabilidade? E quando a gente fala do desenvolvimento cultural como sendo esse conjunto desses processos de distribuição de bens e serviços culturais, é importante a gente tratar também do conceito de democracia cultural, porque eles estão intrinsecamente ligados. E isso também nos traz a reflexão sobre a passagem, né, pensando sobre a ótica das políticas culturais, da passagem de perspectivas que trabalhavam com a democratização cultural para uma perspectiva da democracia cultural. A democratização cultural, ela parte de uma lógica que busca disseminar a cultura considerada como legítima, digna de ser difundida. É uma prática de política cultural, mas de cima para baixo, que identifica e que sabe de antemão o que aquele público quer ver, o que aquela população precisa. Então, é a partir disso que ela promove, por exemplo, eventos culturais ou ela fomenta equipamentos públicos de cultura. Isso se configura na reflexão das políticas culturais como políticas de democratização cultural, né? Já a democracia cultural, ela busca inverter essa concepção. Ela parte de um pressuposto que as políticas culturais elas devem ser concebidas de baixo para cima, né, de dentro para fora. O que isso quer dizer? Se antes, na democratização cultural, os gestores públicos costumavam identificar que tipo de ação cultural, de prática cultural, aquelas comunidades, aqueles grupos precisavam, já numa perspectiva de políticas públicas de cultura voltadas à democracia cultural, a gente tem o inverso disso. Se parte justamente das necessidades locais, da expressão daqueles grupos, da projeção do que aqueles grupos identificam como necessário para eles, para a sua promoção, da sua sustentabilidade, da sua perspectiva de continuidade, que é a partir disso que as políticas culturais são desenhadas. A gente viu nesse módulo, nesse vídeo, como é que a promoção do desenvolvimento cultural, ele pressupõe conhecer como é que funciona as práticas culturais locais e territoriais, né? Como é que são os seus mecanismos de acesso, como é que se dá a distribuição dos bens e serviços culturais localmente no território, para que então as políticas públicas de cultura possam se projetar ações a partir disso, né? E aí nos faz perguntar um pouco, então, como é que o Plano Municipal de Cultura pode contribuir justamente para ampliar a igualdade de acesso às políticas culturais e à cultura propriamente dita, no sentido de promover essa equidade, né, que a gente falou, de uma equidade de oportunidades na produção cultural. Então, como é que o Plano Municipal de Cultura pode projetar ações nesse sentido?